Amélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Vou passar então agora para Douglas e Alessandro. Então, boa tarde para todos, né? Todos e todas. É sempre muito bom ver o Fernando, né? E a gente mata aquela saudade das nossas sessões presenciais lá do jogo de cena, né? E esperamos poder retomar em breve também, né? Mas, enfim, esse momento, esse espaço, acho que é muito rico e começa com um título bastante rico também para a gente discutir, né? Eu gostaria, para falar brevemente, né, enfim, o Bacurau é um filme em que você não consegue absolutamente falar sobre todas as referências simbólicas, né, tanto do cinema quanto da nossa realidade histórica, numa única sessão, mas eu gostaria de levantar algumas coisas e começar a partir dessa menção que o Fernando fez aos westerns, né, e lembrando dos westerns espaguetes, né, dos faroestes italianos aí, e com as suas raízes lá nos filmes de samurais, né, e destacar aí o Akira Kurosawa. Me lembrou muito os Sete Samurais, né, porque também é um filme de 1954, em que o Kurosawa, né, vai nos brindar com essa narrativa que mostra a população de um vilarejo que é assolada anualmente depois das colheitas, né, por um grupo de ladrões, e eles juntam todas as riquezas que sobraram do vilarejo para contratar um grupo de samurais, né? E o que os samurais fazem, eles só conseguem pagar 7, na verdade, ensinar os aldeões a lutarem, né? Ou seja, a ter uma autonomia para conseguir resistir a esses ataques. Então, assim como os Sete Samurais, o Bacurau também é um filme de resistência, né? E tem alguns estudos, até uma coisa que me interessa, de notar como que essas referências dos filmes japoneses de samurais, elas chegam nos westerns, né? Eu lembrando que o Sérgio Leone, por um punhado de dólares, não vou me lembrar o ano específico, se eu não me engano, é início da década de 60 também, mas não vou me lembrar do ano específico. Por um punhado de dólares é basicamente um plágio de um filme chamado Yojimbo, do Akira Kurosawa, né? E por que eu estou fazendo essas referências, né? Apontando essas referências? Porque me parece muito que o Glauber, inclusive, vai beber muito dessa estética, né? Então, quando a gente nota os planos abertos, os closes nos olhos, tem os closes de rosto, assim, de forma geral, eles fazem parte dessa tradição e a gente encontra ela, claro, de um modo bem marcado daí pela leitura do Glauber Rocha, né? E daí, assim, por que eu estou dizendo isso? O Glauber é uma figura importante trazida como referência ao filme, né? E a gente percebe isso pelo ritmo do filme, inclusive. Que na primeira metade do filme existe um ritmo de narrativa um pouco mais lento, né? Como se nós fôssemos apresentados a Bacurau e como se nós pudéssemos sentir um pouco daquele ritmo de cidade pequena, né? Ou de comunidade rural. Na medida em que os forasteiros vão ganhando espaço nesse roteiro, nessa narrativa, o filme também fica mais acelerado, né? E começa a ter aqueles cortes mais sem sentido, mais pasteurizados, que são típicos do cinema norte-americano, né? Essa questão também da Carmelita como uma matriz de fertilidade, né? E ela está relacionada ali à umidade, à água, sendo que a água transborda do seu caixão.
me lembra também uma narrativa do Sérgio Leone, chamada Era Uma Vez no Oeste. Também é um filme que todo ele se passa ao redor, assim, né? A narrativa ela é pautada nessa questão da água, e você tem os elementos femininos ali como de fertilidade e prosperidade, né? Então, Bacurau me parece uma necessidade de manutenção dessa riqueza, né? Que nos é tão preciosa para a vida humana, né? E daí, voltando a essa questão do Glauber, né, em relação a essa apresentação da Carmelita, nós temos ali o DJ, que é uma figura também que coloca o sertão nesse ambiente contemporâneo, né, eles são conectados, eles se comunicam muito bem pelos celulares, tanto é que uma parte estratégica do plano dos norte-americanos é implantar um dispositivo no bar que vai bloquear os sinais de celulares, né? Então, enfim, o DJ faz uma fala para a despedida da Carmelita, e ele se lembra de uma música do Sérgio Ricardo. E a comunidade toda canta essa música do Sérgio Ricardo, né, que está ali, que se chama Os Bichos da Noite, né? Que é uma música que foi apresentada num disco chamado A Grande Música de Sérgio Ricardo, que foi reuniu, né, algumas canções entre 1967 e 1969. E nessa música, o Sérgio Ricardo faz menção ao Bacurau, que é esse pássaro arisco, noturno, que sobrevive de insetos e acaba dando nome ao vilarejo, né? Então, o nome do filme, o nome da vila, tem essa referência na música do Sérgio Ricardo. Portanto, a estética do Glauber está muito presente ali, principalmente nessa primeira metade do filme, o que é bastante interessante, assim, né? E a fala é de valorizar aquilo, né? Ou seja, valorizar aquilo que é nosso, né? Então, a trilha sonora, de fato, é algum elemento brilhante, assim, do filme, e ela vai, é claro, fazer referência, né? E a gente pode discutir, enfim, né, ou trazer isso como reflexão, se é vingança ou se é justiça. Esses enredos, eles são tradicionais na história do cinema, mas em Bacurau existe essa peculiaridade também de ser, do meu ponto de vista, uma narrativa decolonial, né? No sentido de que ela apresenta referências externas, mas para valorizar aquilo que é produzido na nossa terra, né? A partir da nossa cultura e assim por diante. Acho que outro, só para citar mais um elemento que me pareceu central na narrativa, que foi o museu, né? Porque perguntam, né, pro casal que é do Sudeste, né, os motoqueiros, que inclusive depois tem outro detalhe, vão verificar que eles são funcionários da Justiça, né? Isso é muito curioso. Lá na Fazenda depois eles verificam que eles são funcionários da Justiça Federal, então a gente tem uma referência importante aí, eles são vistos como traidores, né? Então, essa questão do museu, né, que eles recebem o convite para conhecer o museu, que é muito valorizado pela cidade, a gente percebe, né? Conforme os moradores fazem menção ao museu e, enfim, colocam como um espaço importante dentro da cidade. E é justamente o museu que vai oferecer a possibilidade de resistência. E aí a gente encontra novamente essa referência ao cangaço, né? Que no debate histórico, enfim, é muito difícil dizer, por exemplo, de que lado o cangaço estava, né? Porque, por exemplo, foi Lampião que caçou a coluna Prestes e desmantelou a coluna Prestes, mas, de qualquer modo, ele é visto como um movimento de resistência, né? De resistência desse povo que é sofrido, marcado pela seca, enfim. Então, o museu ele se coloca não como um elemento apenas de um passado histórico,
mas da presença dessa construção dialética que foi estabelecida, né, na vida dessas pessoas. Então, para falar assim, de alguns elementos mais gerais, eu acho que seria isso. Obrigado pela atenção de todas e todos aí. E vou passar a palavra para o Alessandro para comentar mais um pouco. Obrigado, então, Douglas, aí pelas considerações, né? Também parabenizo o Fernando aí, assim como o Douglas aí pela fala. Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu quero abrir espaço para ouvir os colegas, né? Eu acho que hoje, particularmente, eu gostaria bastante de ouvir os colegas sobre esse filme, porque sempre quando o pessoal coloca diferentes pontos de vista, a gente acaba aprendendo bastante, né? Mas eu acho, assim, um aspecto, por exemplo, que me chamou muita atenção no Bacurau é o aspecto dessa crítica ácida social que eu acredito que, pelo menos para mim, assim, eu não tenho visto desde as produções do cinema novo, né? Então, eu espero, né, apesar que os filmes, né, o Fernando havia citado ali, né, as produções anteriores, o Aquários e o Som ao Redor, eles também são permeados por uma forte crítica social, mas eu acho que ela é de um caráter mais individual, e nesse filme, né, Bacurau, que o próprio Kleber diz que o roteiro já estava pronto desde 2009, né, então é uma ideia antiga dele, apesar de que eles confessaram que eles fizeram muitos ajustes, né, devido à situação em que nós estamos vivendo. Então, a crítica que é depositada ali no filme, ela é sim uma crítica muito ácida da nossa sociedade, ao momento que a gente está vivendo nesse período, mas uma questão que eu acho fundamental ali é a questão da compreensão, né, justamente do que nos está acontecendo. Veja, o filme, quando ele inicia, né, com o falecimento daquela senhora, que parece ser uma espécie de referência para aquela comunidade, né, uma espécie de matriarca, ela remete principalmente a um contexto de consciência histórica, né, de reconhecimento cultural, de valorização cultural. Os habitantes de Bacurau, eles possuem uma identidade e possuem consciência dessa identidade, né? Ou seja, eles sabem quem são, né? E isso é muito importante. E me lembra muito, né, o aspecto de que esse senso, né, de ausência de coletividade, de unidade, de consciência histórica e de consciência cultural é algo, por exemplo, que está muito presente no povo nordestino, mas que em muitos outros estados nós não percebemos esse senso, né? Tanto é que o nosso país se encontra dividido e polarizado, né? Para relembrar a velha tática já explicitada por Júlio César, a ideia de que é preciso dividir para conquistar, que é mais fácil, né? Dividir para conquistar. Então, esse senso de coletividade, esse senso de unidade, me parece que está presente, né, no povo de Bacurau, é algo que não está presente, por exemplo, na alma do povo brasileiro, né, que muitas vezes se encontra seduzido e que se encontra até mesmo ludibriado, né, por um discurso que, na verdade, não é coerente com a sua própria realidade. Então, quando há a morte da consciência cultural, a morte da historicidade, né, existe o quê? Existe um processo de tentativa de colonização. Foi assim em todos os países, né? Veja, o nosso país não foi diferente, né? Quando a gente pega o exemplo dos escravos africanos, né, que eram proibidos, né, de realizar o seu culto, de ter a liberdade religiosa, de ter uma liberdade de conservar a sua cultura aqui no nosso território. Por quê? Porque quando você destrói a cultura de um povo, quando se destrói a história de um povo, fica mais fácil para colonizar, né? E eu acredito que com o nosso pensamento funciona assim também. Então, ali, a morte daquela matriarca no início, ela simboliza o quê? Simboliza, de certa forma, o início de um novo ciclo para Bacurau. E Bacurau teria que decidir se seria colonizada ou se resistiria. Então, esse filme, quando eu penso, né, apesar das várias críticas que fizeram sobre o aspecto da violência, a violência nesse filme, ela, logicamente que ela é visceral, né, ela não é teatral como ela era nos filmes de Glauber, né, porque nos filmes de Glauber a violência ela é sempre encenada, ela é muito teatral, ela existe, mas ela não existe como um recurso para chamar a atenção do público, mas sim para ilustrar um determinado problema, um determinado contexto. No filme, essa violência visceral, ela vem da decisão, né, do povo de Bacurau de resistir e de não ser colonizado e de não aceitar,
né, esse processo de imposição, de colonização, de domínio, para evitar o seu próprio extermínio. Então, é inegável, quando você olha para esse filme, enxergar a realidade que nós estamos vivendo, onde muitos brasileiros compram uma ideia, uma ideologia que não é condizente com a sua realidade social, não é condizente com a sua condição histórica, e justamente pelo desconhecimento histórico e cultural que tem. Né? Pela falta, né, de perceber que, em certo sentido, nós somos um povo e que nós temos... o Glauber Rocha já falava isso, né? O que nos identifica, infelizmente, é a fome, é a miséria. Né? É isso que nos caracteriza. E ele falava que era isso que caracterizava, por exemplo, toda a cinematografia do cinema novo, a fome e a miséria. E, infelizmente, apesar de ser o nosso traço, esse traço poderia ser, sim, um início de tomada de consciência para a própria população. Então, eu acho que isso está muito presente no filme, né? Essa ideia justamente de coletividade, né? De senso de coletividade por parte daquela população para poder resistir. E por mais, né, que no filme, muitas vezes, lá os assassinos norte-americanos coloquem, né? Mas por que esse povo está resistindo? Né? Uma hora ou outra eles vão ser dominados, mas mesmo assim eles resistem. Né? E eu acho que essa chave de compreensão também do filme é uma chave de compreensão para a nossa própria realidade. Que apesar, né, muitas vezes, do adversário, do inimigo ser muito grande, e parecer que muitas vezes a causa está perdida, né, isso não significa que a gente deixa de ter, né, o dever de resistir diante disso. Né? Resistimos como podemos, né? Como os moradores de Bacurau fizeram diante da invasão e diante da sua possibilidade de extermínio. E mantendo sempre o inimigo muito perto, como eles fazem no final, né, trancando aquele líder daqueles assassinos que queriam exterminar o povo de Bacurau, deixando ele preso, né, no subsolo da cidade. Né? E sempre, né, implícita, né, a ideia da visita ao museu, né? Venha conhecer o museu, venha conhecer o museu. Por quê? Porque aquela cidade tinha uma história de resistência. Ela tinha uma história de um povo que não negava suas raízes. Né? Como diz o menininho lá no filme, né, quando os forasteiros lá chegam, né, quem nasce em Bacurau é o quê? Né? Ele fala que quem nasce em Bacurau é gente. Então, falta muito, né, por parte do povo brasileiro, de muitos brasileiros, né, esse senso, né, de coletividade, que o que nos une é a nossa triste história, né? Então falta muita consciência crítica, mas a gente não pode entender que isso também vai ser conquistado de uma hora para outra, né? Isso que nos acontece hoje, o período que a gente está vivendo, de dificuldade política, né, e de muita alienação, isso não é de hoje. Isso não começou de uma hora para outra. Né? Se nós formos analisar historicamente, nós percebemos que muitos desses elementos já estavam presentes na nossa sociedade. Então, eu acho que esse filme ele traz uma luz assim, a uma discussão política e social muito forte. Até mesmo que eu me concentrei em falar um pouco isso aqui na minha fala e deixei um pouco de lado, talvez, aspectos mais técnicos e estéticos, porque, para mim, foi muito relevante isso quando eu vi o filme e, de certa forma, é algo que me impressionou muito desde os filmes do cinema novo, que nós estudamos aí durante quase 3 anos, né, no projeto do Jogo de Cena, fazendo uma análise histórica do cinema brasileiro, estrutural dos filmes do cinema novo, para analisar todo esse contexto, né, de produção cinematográfica no nosso país. Então, acho que o que o Kleber traz, né, o Kleber e o Juliano trazem com esse filme, não somente é uma proposta de uma crítica social muito ácida, como também a ideia de que o cinema brasileiro tem uma identidade muito forte, a gente não pode negar essa identidade. Nós nunca faremos cinema como os Estados Unidos faz. Não porque nós não temos competência, mas porque não é da característica do brasileiro produzir esse tipo de filme. Muitos outros países já têm essa consciência, já construíram essa consciência, né? Os japoneses têm isso muito claro. Até mesmo o cinema que é produzido na Índia, lá, em Bollywood, lá, que eles meio que
simulam um pouco aquilo que Hollywood produz, mas eles têm uma ideia muito própria de que eles precisam fazer os próprios filmes e botar muito das suas características ali naqueles filmes que são produzidos. Então, Bacurau é um filme grande. É um filme grande. E eu acho que a gente pode fazer vários desdobramentos e fazer uma discussão muito rica. Acho que seria mais ou menos isso. E aí eu passo a palavra para os colegas interagirem, ficarem à vontade, né? E aí o professor Geraldo estipula aí como que a gente vai fazer as interações. Ok? Obrigado. Ok, Alessandro. Deixa eu só, antes de a gente abrir, então, para todos, né? Para todas, só registrar aqui também a presença do professor Ednei Grisson, né, que é um professor lá de Santa Catarina, que está aqui conosco hoje, que participou do jogo de cena junto, né, com Everton, lá na escola, né? Uma experiência bem importante. E também registrar a presença conosco da Rita, da Frente Movimento, também está conosco aqui, e o Henrique, lá de São Paulo. Então, só para registrar aqui pessoas de diferentes lugares, né, que estão acompanhando e estão conosco aqui para discutir, enfim, esse filme e esse tema, né? Então, a gente pode abrir. Sim, pode falar. O professor Nilson também, colega da Uninter, e acabou de concluir o mestrado na UTFPR, também com estudos sobre a obra do Glauber Rocha e a aplicação, né, didática, né, uma investigação sobre os livros didáticos e as referências dos livros didáticos sobre os filmes nacionais. Também está começando a participar hoje. Excelente. Nilson, seja bem-vindo também. Então, acho que temos gente com múltiplas e diferentes experiências. Então, nós já vamos abrir a fala. Eu acho que, assim, fique à vontade para falar. Evidentemente, não estendam demais para dar oportunidade para que outros também possam falar. Então, via de regra, e até importante, né, não para o pessoal do jogo de cena que já tem isso na veia, né, da sua experiência, e de outros que também têm experiência no cineclube, mas a ideia é sempre de a gente pensar um filme, pensá-lo como uma obra, né? Por isso que foi muito feliz Fernando ao fazer nos dar aí uma visão de totalidade, né, da obra fílmica, enfim, e também trazendo elementos tanto de conteúdos como elementos estéticos, né? Com a interlocução aí do Douglas e Alessandro. Então, nós podemos abrir, eu queria assim acrescentar, eu acho que dentro da caracterização que o Fernando trouxe, é bem importante, né, dos temas centrais, de fato, a água, a morte, a violência, né, como ele expôs muito bem. Diria que, de fato, há uma outra categoria forte que permeia, que na verdade tem a ver com essas, que é a própria categoria da política, né? da prática política, não da política em sentido grego, mas desta prática política que nós estamos vivenciando, né, no Brasil hoje, inclusive, né? Então, de fato, o filme retrata problemas crônicos, né, da realidade nacional, apesar de ser um filme ficcional, em certo sentido, né, porque, na verdade, Bacurau não existe enquanto tal, né, é uma referência, né, a um povo, a uma cultura, né, a uma região, né. Então, bastante importante, eu acho, essa reflexão, à medida em que ele traz esses elementos, né.